Olá, este é o programa Longevidade em Foco by Celete. Hoje temos mais um dia de entrevista com uma pessoa pra lá de especial. Eu tenho a certeza que você vai amar, então fique com a gente. Ele nasceu na cidade de São Paulo em 1948, formado em Letras e Pedagogia pela USP, dedica-se ao magistério desde 1969. Foi professor efetivo da Rede Oficial de Ensino de São Paulo e trabalhou também em escolas particulares, tendo lecionado português, literatura brasileira e história da arte. Atualmente ministra cursos de capacitação para professores em todo o Brasil, agora no formato online, a convite da Secretaria de Educação e instituições particulares de ensino. É autor de vários livros didáticos e paradidáticos publicados pela editora Moderna e já monitorou vários grupos em visitas didáticas a museus, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Enfim, ele tem um currículo maravilhoso, um currículo extenso, muita experiência, muitos anos de sala de aula como professor. Enfim, é uma pessoa que a gente admira muito. Eu estou falando do professor Douglas Tufano. Professor Douglas, que alegria poder ter o senhor aqui comigo, né? Mesmo que aí na telinha, mas a gente poder bater um papo. Eu tenho certeza que muita coisa a gente tem para conversar fora das aulas, né? Porque a gente se encontra sempre nas aulas, mas agora a gente vai bater um papo gostoso para poder falar um pouquinho desse tempo, desses 2 anos que estamos aqui enclausurados dentro de casa, e o senhor também, né? Então nós vamos bater um papinho para falar sobre isso. Então seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigada. Muito obrigado você também pelo convite mais uma vez. É sempre gostoso a gente falar das coisas que a gente gosta de fazer, principalmente do Celete, principalmente da turma que frequenta o Celete e também do seu trabalho muito bom, muito competente na direção da escola. E nós temos muitas coisas, muitas experiências boas, não é, Olinda? Muita coisa interessante para a gente poder comentar. Verdade, professor. Eu quero começar dizendo desse novo formato, né? A gente teve que mudar tudo nesses 2 anos aí de pandemia, né? E eu sei que o senhor ainda continua dentro de casa, né? Sem poder sair muito, impedido até, né, de sair muito. Eu queria saber do senhor como é que tem sido desde o começo, desde da informação, né? Agora todo mundo tem que ficar em casa, todo mundo tem que se cuidar. Como é que tem sido para o senhor, né, uma pessoa superativa aí ao longo dos seus 70 anos, superativa, dando aula, envolvido com tantas pessoas e aí ter que parar? Como o senhor recebeu tudo isso e desenvolveu tudo isso para chegar aí nesses 2 anos? Não foi fácil, Primeiro que a notícia, quando veio, né, a gente até imaginava que fosse uma coisa de 1 mês ou 2, né? Não era... Eu até marquei a volta para abril, nós paramos em fevereiro. Bom, em abril a gente volta, né? E, na verdade, não voltamos. Então, foi realmente um período de adaptação meio complicado, principalmente porque nós, não só eu, mas a grande maioria, nós não tínhamos familiaridade com esses recursos que hoje nós usamos até com facilidade. Eu diria para você que eu fiquei surpreso até com a minha adaptação. Eu achei que ia ser mais complicada a adaptação. Os alunos também encontrar uma dinâmica de aula, uma conversa, uma forma de apresentar a aula. Eu que trabalho muito com imagem, né, com história da arte, então eu ficava pensando, mas como é que eu vou mostrar agora essas coisas? Como é que eu vou passar um documentário? Enfim, essas perguntas vinham e eu demorei alguns meses. A gente, no fim, começou a retomar as aulas aí com o pessoal do Celete em maio, junho, mais ou menos, né? E a mesma coisa com meus alunos de redação, também foi complicado no início para eles se acostumarem. Eu acho que essas situações de emergência
é que mostram se a gente está ou não com jogo de cintura, né, com flexibilidade. E, felizmente, a própria experiência de sala de aula faz a gente pensar em alternativas. Se a gente nunca tivesse tido essa experiência de ter que improvisar às vezes, né, ter que resolver uma situação de emergência, a gente teria mais dificuldade. O professor é o professor brasileiro, principalmente. Ele é um pouco mestre nessa arte de improvisar, diante de tantas dificuldades. Então, deu para conciliar bem, não é a mesma coisa, a gente sente uma diferença na interação, na conversa. Você também é professora, você sabe que o feedback, né? Aquilo que olhar a expressão fisionômica dos alunos, a reação deles. E eu acho que tem um aspecto também que é muito, muito importante, Olinda, que é o seguinte: nós abrimos muito o leque agora. Nós temos alunos de vários lugares, temos alunos de várias regiões, alunos que nunca poderiam acompanhar o nosso trabalho, as minhas aulas, as suas aulas, e agora estão podendo. Então, nesse sentido, houve um ganho, né? Nós ganhamos gente. Nos nossos cursos, nós temos gente de São Paulo, temos gente de Campinas, temos gente de outras cidades. Eu tenho aluno até dos Estados Unidos, né? Então, não é brincadeira. Às vezes, alguns alunos estavam viajando pela Itália e assistiam às aulas enquanto estavam viajando. Isso é uma coisa absolutamente inédita, nova, e que nos dá uma motivação maior para o trabalho. Eu acho que a gente tem que arregaçar as mangas realmente e buscar alternativas. Ao mesmo tempo, essas plataformas estão atentas a essas necessidades, estão melhores, né? Estão aprimorando, estão melhorando o som, melhorando a imagem, melhorando recursos. Então, é um esforço conjunto. Eu acho que a gente está conseguindo realmente superar bem essa dificuldade. O que não é o caso em termos de Brasil, né? Falando em termos de Brasil, em termos de escolas, nós temos muitas escolas com problemas realmente. Isso é uma pena que não haja mais facilidade de investimento, não é? Ajudar as escolas a se organizarem, a comprarem material, a instalarem, a treinarem professores, porque nós estamos começando uma nova rodada, né? Quer dizer, professores que devem ser preparados agora. O curso de magistério, o curso de formação de professor, tem que levar isso em conta agora, não é verdade? Tem que levar. Você não pode dar um curso de formação de didática, de metodologia, sem agora incluir a parte virtual, a parte eletrônica. Nós temos que fazer isso. As faculdades também não estavam preparadas, não estavam preparadas nem do ponto de vista material e nem do ponto de vista profissional. Não havia gente para poder ensinar. Você vê quanta coisa, né, que está em andamento. E eu fiquei satisfeito de ver que a gente foi trocando o pneu do carro com o carro andando, né? Quer dizer, as coisas acontecendo, a gente fazendo, e isso mostrou também que a gente está com resiliência, não é que é a palavra da moda. Isto é, estamos conseguindo ser flexíveis. Isso é muito interessante e anima também o nosso público que participa das aulas, não é? Eu acho que também, tanto essa questão da tecnologia, que teve que adaptar, né, a parte didática, tecnologia, conteúdo, enfim, várias coisas. Teve a questão das emoções, né, professor? Acho que as emoções, elas se abalaram muito. Então, isso, nós que somos professores, que estamos aí envolvidos com alunos, então, dos dois lados, né, nós professores, nós também ficamos abalados, o medo imperou em muitos momentos, né, o que também repercutiu no nosso trabalho, né? E então a questão da emoção também, eu acho que foi algo que mexeu muito com as pessoas. Então, se a gente olhar de uma forma geral da educação, eu converso muito com as minhas alunas da pedagogia e elas que estão hoje nas escolas, como estágio, tudo, estagiárias, e elas têm trazido para a gente o dano que foi, né? Foi um dano imenso para todo mundo, né? Para a educação. Então, ou seja, vai ficar um buraco muito grande e esse buraco vai levar um certo tempo, né? E o que a gente também pôde ver que as pessoas realmente, embora a gente viva numa época, num tempo onde a tecnologia tem vindo a todo vapor, mas realmente as pessoas não estavam preparadas, né? Mesmo essas pessoas que estão em sala de aula, né, falando do professor, eles não estavam preparados nessa parte, nessa questão tecnológica,
para poder lidar com o aluno, né? Então isso comprometeu bastante, né? Esse buraco, enfim, vai ficar, né, professor? Sim, você tocou numa questão muito importante. Eu estava lendo há poucos dias uma entrevista com uma educadora, psicóloga, e ela estava dizendo isso. Agora, a preocupação dos professores não deve ser só com o conteúdo. A escola tem que ser um local de acolhimento. Tem que acolher as jovens, as crianças, os adultos, todos aqueles que estão entrando na escola, passaram por isso que você falou, levaram um choque né, de isolamento. Então, a questão emocional, a questão afetiva, isso é muito sério. Nós temos visto alunos que estão tendo muita dificuldade de lidar com essa situação do ponto de vista emocional. Então, não é uma coisa voltar, né? Não é assistir aula, por exemplo, no caso de fazer online, não é simplesmente assistir aula, né? Você sabe, como é que a gente dá aula? A aula é uma forma de interação, mas é também uma forma de convivência, né? A gente vai convivendo, vai aprendendo. A gente começa a conhecer os alunos, mesmo sem eles abrirem a boca, né? Você já sabe mais ou menos como é que é um, como é que é o outro, porque a observação do corpo, da postura na sala de aula, tudo isso são formas de linguagem e a gente vai entendendo. Nós perdemos isso. Nós estamos mal e mal vendo aqui o rosto do aluno, às vezes nem isso. Então, gera uma distância que pode comprometer aquilo que é fundamental na ação pedagógica, que é o calor humano, né? Que é a interação humana. E por isso que eu estava lendo essa entrevista, ela disse isso. Agora, a preocupação não é tentar recuperar o conteúdo, correr atrás da matéria. Falou, não, o principal agora é acolher, sentir a dificuldade. Eles estão voltando para a sala de aula, ótimo, mas eles não estão voltando como se eles tivessem saído ontem. Já se passou muito tempo. Então, essa readaptação para a sala de aula, o medo inevitável que muitos trazem, né, de pegar a doença, disso, daquilo. Então, criou-se um clima completamente diferente do que era 2 anos atrás, mesmo que os alunos estejam voltando presencialmente. E eu acho que você está conseguindo organizar dentro da Celete esse trabalho de acolhimento, que eu acho que é a palavra principal, e muitos que confessam para mim, me mandam mensagem e tal, dizendo que, puxa, que gostoso, né? Voltar a conversar sobre isso, sobre aquilo, a ter uma oportunidade de trocar experiência, trocar ideias. O que eles estão dizendo? Que eles estão se sentindo bem nessa situação, sentindo bem em vários pontos de vista. Estão aprendendo, estão convivendo, estão reatando amizades. Isso não é acolhimento? Isso é acolhimento. Isso é tornar a vida mais significativa, não apenas do ponto de vista escolar, não é verdade? É verdade, professor. Nossa, muita coisa, né? Eu acho que a gente teria aí muitas horas de gravação para falar de todos os danos, de tudo isso que aconteceu. Então, eu peço só um pouquinho, um tempinho só para a gente tomar uma água e a gente já volta já. Olá, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre 2 cursos que eu faço com o Douglas Tufano. O Douglas, ele foi meu colega na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e desde lá a minha admiração por ele só cresce, porque ele sempre traz cursos muito bem elaborados, muito bem planejados e muito bem feitos, né? Então ele traz muito conhecimento para a gente em cada aula, cheia de dicas, cheia de livros, indicações de vídeos, referências, maravilhoso, né? E mais ainda, é um conhecimento que a gente pode, né, conversar. Por exemplo, a origem das palavras, a gente está o tempo todo passando, olha, conta para a família, conta para os amigos, né? Porque são expressões do dia a dia imperdível, maravilhoso. Olha, é muito bom. Bom, eu também queria agradecer também agora ao Celete, né, a Olinda pelo trabalho de acompanhamento, né, sempre muito atentos ao que a gente precisa, sempre nos ajudando, seja online, né, e essa é uma grande, é muito bom, né. E dizer que também, né, se não fosse online, eu não poderia estar fazendo esse curso tão maravilhoso.
Bom, fica aqui o meu agradecimento por esses 2 cursos maravilhosos. Já fiz outros, mas todos muito, 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 muito bons. Muito obrigada e vamos continuar com mais cursos. Eu quero cada dia aprender mais. Muito obrigada. Olá, meu nome é Eidice, eu sou uma das alunas dos 2 cursos do professor Douglas atualmente no CELET, Origem das Palavras e Mulheres Artistas, mas já faço parte de vários cursos do CELET há mais de 5 anos. E eu posso dizer que os cursos são assim repletos de conhecimentos, de curiosidades. O professor nos traz dicas de leitura, filmes, enfim, são vários elementos que fazem com que o nosso aprendizado e que nossas conexões vão se abrindo cada vez mais para um mundo atualmente extremamente globalizado e onde a comunicação ela é muito importante. Nós imaginávamos, né, ou pelo menos eu imaginava, que as aulas online iriam nos distanciar das pessoas, mas foi bem o contrário. Nós pudemos trazer pessoas de outras cidades para participar da plataforma e também fortalecermos uma amizade entre todos os participantes. Após as aulas, quem pode ficar online tem o grande prazer de fazer um bate-papo, onde nós linkamos as aulas, ou melhor, a aula que acabou de ser dada, com os nossos próprios conhecimentos, com as nossas histórias, e acaba virando um grande bate-papo, uma roda de conversa maravilhosa. E como o próprio professor diz, saber mais nunca é um passo para trás. Vem para o CELET, vem aumentar a nossa roda de aprendizado e conversa. Nós aguardamos vocês. Muito obrigada. Estamos de volta nesse bate-papo delicioso com o nosso querido professor Douglas. E agora então nós vamos falar dessa viagem que nós fizemos isso ao longo desses 2 anos. Eu estava dizendo para ele que meu passaporte já está cheio, né, professor? Quantas viagens nós fizemos aí com o pessoal do CELET? Eu estava falando, apresentando o senhor, que o senhor fez, né? Monitorou vários grupos viajando para o Brasil, fora do Brasil. Agora temos uma nova experiência, né? Então fizemos essa viagem aí nesse formato online. Fomos para Paris, para Espanha, bom, para vários lugares que nós visitamos nesses 2 anos. Então fale um pouquinho, professor, porque né, quando tudo aconteceu, que a gente já falou sobre isso, então como recuperar ou como reativar novamente esses cursos que o senhor vinha dando no presencial? Como é que foi recuperar tudo isso? Como é que o senhor pensa nesses cursos que o senhor tem trazido, essas viagens nos museus, nas catedrais, coisas maravilhosas, né? Como é que está sendo a sua reorganização desse material aí para trazer para os nossos alunos do CELET? De fato, aquelas viagens agora são viagens virtuais e a gente não tem problema de dinheiro, não tem problema de tempo e não tem problema de avião. Então a gente vai e volta no instantinho. Como eu costumo brincar na aula, a gente vai de uma cidade a outra num clique, né? Eu estou falando de Roma, vamos para Paris, agora a gente volta para Roma, uma maravilha. Então tem as suas vantagens. Nesse sentido, eu consegui. Estou ainda pesquisando bastante material. A internet oferece uma variedade incrível também de imagens, de possibilidades de visualizar coisas que às vezes presencialmente você não percebe, né? Você não consegue ver, porque tudo é muito corrido, tudo é muito rápido. Nós não temos pressa. A gente vai fazendo os cursos, vai fazendo as aulas com calma e os próprios participantes vão sugerindo. Às vezes eles descobrem coisas muito interessantes na internet e me mandam, né? Olha, descobri tal coisa. Puxa, bom, aí eu ponho isso na aula seguinte. Então, veja, isso é uma coisa que não havia quase no presencial. E agora é muito comum online. Por quê? Porque a gente vai incentivando as pessoas a fazerem essas viagens virtuais também. Como é que você acessa, então, o site de um museu famoso? Demos um curso inteiro sobre o Museu do Louvre. Ora, as pessoas começaram a entrar no site do Louvre e descobrir coisas maravilhosas.
e coisas que nem dava tempo da gente explorar, né? Então eles me mandavam. Você falou, nós visitamos o Metropolitan de Nova York, fizemos um trabalho muito legal sobre a história de Nova York. Então abriu a porta para a história. Eles foram buscar filmes, eu vou sugerindo filmes que estão nas plataformas. Então, desse ponto de vista, o dia, né, vamos dizer assim, o tempo ocioso, o tempo que era ocioso, às vezes a pessoa não tinha muito com o que se ocupar. Agora eles dizem que falta tempo, com tanta coisa que eles estão sendo estimulados a procurar, a descobrir, desenvolveram até a habilidade de ler em outras línguas, né? De aprender outro idioma e, portanto, ampliar ainda mais os recursos que estão na internet. Eu vejo um ganho excepcional. Do meu ponto de vista, está dando para preparar bem as aulas, a gente está variando bastante. A ideia é você abrir, mas sempre com esse interesse de fazer também uma história da civilização. Não é só a história da arte em si, né? Não é só falar de artista ou falar de obras de arte. Falamos também, mas principalmente escolher obras que nos ajudam a fazer uma reflexão sobre valores, sobre vida. Agora nós estamos dando esse curso sobre mulheres artistas, né? Então nós estamos falando sobre mulheres que foram artistas e também mulheres que se destacaram em outros campos, né? Ora, o que é isso? Um pouco da história das mulheres, a história social das mulheres, que a gente pegou lá atrás, né, desde a Idade Média, e estamos vindo em direção à nossa época. Então, não é especificamente sobre arte, mas é sobre a arte dentro da sociedade. Então, isso abre horizontes, gente sugerindo livros, comentando livros. Então é muito gostoso realmente, Olinda, escolher esses temas e às vezes até a gente volta a um tema para explorar mais coisas que ainda não tinham sido trabalhadas, né? Então a gente pode voltar, fazer mais, ampliar mais ainda. Agora fala um pouquinho desse curso das palavras, o significado das palavras, o sentido das palavras. Nossa, eu tô assim encantada, né? E eu vejo as alunas sempre mandando sugestões, termos assim que eu não ouvia há tanto tempo, e coisas novas também, tenho aprendido coisas novas. Mas essa viagem aí a esse mundo das palavras, ela tem sido maravilhosa. Fala um pouquinho desse curso pra gente, professor. Exatamente. Esse é um curso que eu nunca tinha dado, né, que é a curiosa história das palavras, origem das palavras e expressões. E eu sempre ponho isso até nos meus livros, né, de português e gramática e tal, porque eu vejo o seguinte, que é estimular a curiosidade com relação à língua que a gente fala, não é? Então eu comecei, às vezes eu falava uma palavra numa aula, às vezes explicava na outra, e aí o pessoal começou a falar, puxa, mas seria interessante se a gente fizesse um curso só sobre isso. Eu falei, olha, material não falta, ao contrário, né? Vai faltar tempo. Aí eu comecei a selecionar e os alunos, os participantes, começaram a mandar também sugestão. Agora, eu recebo 5, 6 sugestões por dia. Quer dizer, eu tenho agora que reorganizar as minhas aulas para poder caber tudo isso. E algumas também que eu não conhecia, fui procurar, não é? E é muito curioso que se você começa a ver como a nossa língua está ligada à Idade Média, está ligada ao latim, está ligada ao grego, como a influência da Bíblia, quantas coisas estão aí presentes na formação da nossa língua, principalmente aquelas expressões idiomáticas mais engraçadas até, né? Como tirar o pai da forca, que tem a ver com uma história lá lá em Santo Antônio de Pádua, etc. Então a gente faz uma viagem também na história, uma viagem para outros lugares. Essa veio da França, essa, que nem nós falamos na aula passada sobre a palavra greve, né? Fazer greve. Isso é tipicamente francês, veio lá da França, lá do século XIX. Mas o que tem a ver uma coisa com outra? E lá fomos nós para a França do século XIX, recuperar tudo isso. Enfim, esses elementos históricos mostram claramente, eu imagino que esteja mostrando, que a língua, o desenvolvimento da língua é um fato cultural. Ele não é meramente linguístico, ele é cultural. E quanto mais você conhece isso, mais você entende a dinâmica de uma língua, como ela vai se desenvolvendo.
como ela no Brasil, que é um país muito grande, as diferentes regiões que têm expressões, né, regionais. E nós estamos vendo, nós estamos ainda na terceira aula, a quarta aula é agora. E, no entanto, já vimos tanta coisa que parece que nós estamos há um ano falando sobre isso. E, na verdade, mal começamos o curso. E o mais incrível, professor, que o senhor tem feito pego assim, essas sugestões dos alunos, né? Então, o senhor faz a parte no final só aproveitando as sugestões dos alunos. Eu acho que isso tem feito toda a diferença, sabe? Porque elas têm se envolvido, ou seja, não é só o senhor trazendo informação e elas como ouvintes, né? Mas elas envolvidas também. A interação, ela realmente está acontecendo, que era o nosso maior medo, né? Em relação a esse novo formato, enfim, tão bom, acho que deu tão certo, né, que o senhor vai continuar, porque a procura é muito grande. A gente chegou a ter nos cursos do senhor mais de 100 alunos inscritos, né, como a gente teve nessa palestra aberta, como o senhor falou, mais de 100 inscrições, ou seja, a procura tem sido grande. Eu acho que falar sobre arte, falar sobre cultura, isso aquieta o nosso coração também, né, diante de tantas coisas, agora a guerra também, enfim, tantas coisas ruins. E falar sobre arte, cultura, isso aquieta, acalenta o nosso coração, ainda mais falando pelo senhor, né? Sendo falado pelo senhor com tanto conhecimento, tanta informação. Enfim, somos suas fãs, seus fãs, professor. Sempre, sempre, sempre. E agora a gente vai precisar encerrar, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho, desse um spoiler, porque o senhor falou na última aula sobre um novo curso para o segundo semestre, mas falasse rapidinho o que o senhor está pensando, que o senhor vai trazer aí de novo para a gente no segundo semestre. O segundo semestre está planejado o seguinte: nós vamos fazer um curso que já vem pedido há muito tempo, que é sobre arte e mitologia. Então, nós vamos trazer esse curso Arte e Mitologia, falar sobre a representação da mitologia, principalmente a mitologia grega, a mitologia romana, nas obras de arte, né? Como foi esse desenvolvimento. Então, vamos viajar para a Grécia, vamos viajar para vários lugares, para vários museus importantes onde estão essas obras. Vai ser um passeio muito, muito gostoso. O segundo curso eu não falei para ninguém, estou falando agora em primeira mão, né? O curso se chama Divina Arte. Vai ser uma história da arte cristã, né? Nós vamos fazer desde o início até os nossos dias o desenvolvimento desse trabalho artístico voltado para o cristianismo. Como é que o cristianismo inaugurou esses novos temas sobre arte e como os diferentes artistas foram interpretando essas histórias. Vai ser um curso muito gostoso também, e também vamos poder viajar bastante, não só para museus, como para lugares, né, para catedrais, para lugares onde estão essas obras, e fazer um percurso assim histórico, um percurso cultural e história da civilização. Afinal, serão 2000 anos dessa história. Tá aí, então. Espero todo mundo presente, hein? Então, olha, vocês que ouviram isso, os cursos que o professor já deu ao longo desses 2 anos aí da pandemia, foram cursos maravilhosos, os cursos foram gravados, estão na nossa plataforma, você pode conferir aí, o endereço vai ficar passando aqui na tela, tá? No selete-escola.com.br, todos os cursos do professor Douglas estão na plataforma. E para esse curso que ele está dando esse semestre, os cursos ainda tem vagas, então se você quiser participar ainda dá tempo, porque tem muita coisa para aprender, muita informação. Eu tenho absoluta certeza que você vai amar, tá bom? Então faça a sua inscrição, não perca tempo. Então, professor, eu agradeço de todo o coração. O senhor sabe que para mim é sempre uma honra poder falar com o senhor, bater papo, acompanhar suas aulas. Eu tenho esse privilégio de acompanhar suas aulas, estar junto com o senhor, né, e ver todo esse deleite aí das pessoas em relação aos teus cursos. De coração, eu agradeço, muito obrigada mesmo, tá? E eu queria que o senhor deixasse só uma mensagem em relação a tudo isso que estamos vivendo, uma mensagem final, e convidando essa turma a estar conosco.
Sem dúvida. Em primeiro lugar, muito obrigado de novo pelo convite. Podemos voltar a fazer outras conversas, não é? E eu acho que esse é o objetivo nosso do Celete. Qual é a nossa mensagem? Vamos continuar juntos, vamos continuar, vamos conversar, não vamos nos isolar, vamos participar. Tem muita coisa a aprender, alivia essa tensão, como você falou aí, num período tão turbulento, né? Com epidemia, com guerra, com isso. É preciso olhar para outros lados também. Não é verdade? Então isso nos ajuda a viver melhor, a ter uma disposição mental mais positiva, mais otimista. Isso é muito importante nos tempos que correm. Por isso, eu também reitero o convite. Apareçam, vamos lá no nosso curso, vamos conversar, vamos passar uns momentos bem agradáveis, tá bem? Um abraço, então, a todos. Então encerramos aqui nosso programa. Semana que vem estamos de volta com o Longevidade em Foco by Celete. Até a semana que vem. Tchau, tchau!